Muito bem, agora é hora do nosso debate político aqui com Adolfo Padilha, as questões nacionais nessa terça-feira. Vamos lá, primeiro com destaque, tema livre aqui com Adolfo Padilha, bem-vindo. Bom dia, Eudes, bom dia. Mandar um abraço primeiro para todo mundo ali do pessoalzinho que a gente encontra ali na Soberana, né? Mandar um abraço também pro Cezinha, pra turma do kart. E, cara, o meu destaque hoje é o seguinte: a gente acompanha esse aumento do diesel e a gente está acompanhando muito essas manifestações de desagrado, e tem razão, dos motoristas de caminhão. Mas é interessante como a gente percebe que a discussão virou. Como eu te disse na semana passada, claro que isso atinge o governo de alguma forma. Claro que isso se constrói uma situação não muito positiva para o governo federal, porque o governo federal, todos nós entendemos que ele é para ter o poder de definir muitas coisas. Mesmo que a gente saiba que não é isso que está ocorrendo, e isso ficou muito claro durante esses 3 anos e poucos do governo Bolsonaro, onde o STF, por exemplo, interferiu muito, apoiando todos os pedidos da militância da esquerda, né? Serviu como uma bancada de advogados. Mas como virou no sentido de que você vê hoje, e isso me chamou muita atenção, eu estava fazendo uma leitura das redes sociais ontem, como que o pessoal tirou mais uma coisa que nós falamos semana passada, que o preço dos combustíveis é culpa do Bolsonaro, e como virou as pessoas acusando a Petrobras. Então é aquilo que você lembra que a gente conversou disso na semana passada. Eu queria chamar a atenção disso, porque ontem eu fui reparar isso e percebi, ou o cara é um gênio de marketing, ou é muito louco, ou ele tem muita sorte. Toca o programa aí, Eudes Figueiredo. Muita gente apaixonada. Muita gente que está fechado com o governo até o final. Muito bem, vamos lá para a nossa pauta de número 1 de hoje. O Palácio do Planalto decidiu aumentar o valor da parcela do Auxílio Brasil para possivelmente R$ 600 mensais até o final deste ano. Hoje o valor é de R$ 400. Para isso, o governo do presidente Jair Bolsonaro está desistindo de compensar os estados que zerarem a alíquota do ICMS sobre diesel e gás. Adolfo Padilha, dessa forma, o governo coloca mais pressão sobre os governadores também para assumir uma posição, né? A verdade é o seguinte, essa compensação para os governadores, se você for puxar tempos atrás aí, eu também sempre fui contra, porque os governadores, tem estado que cobra 30% do imposto da gasolina, do ICMS, que é um absurdo, né? Então eu sempre fui contra, mas é uma situação, é o que eu falo, a gente nunca sabe, mesmo lendo muito, mesmo querendo buscar muito, você nunca sabe o que acontece, a intenção interna ali do poder político de Brasília. O presidente Bolsonaro chegou há tempos atrás fazer a reunião lá, dizendo sobre dar a compensação para os estados. Agora ele tem a opção, ele não aprovou o que foi aprovado pela Câmara nesse sentido, porque ele tem uma posição de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600. Eu nunca fui muito favorável a essa política pública de adoção, sabe? A política pública de apoio a recolocar as pessoas no caminho ao qual ela possa sobreviver sozinha, né, é o ideal. Mas essa política de adoção, falar, vem aqui que eu vou cuidar de você, hoje, para quem busca, e a gente sente isso, eu sinto nas minhas atividades particulares, de atividade comercial, sinto um pouco disso também, até mesmo no serviço público, e quem está me ouvindo vai entender, hoje tá difícil você achar pessoas que querem abrir mão do auxílio para trabalhar, Eudes. Eles preferem a garantia dos 4, 6 meses de auxílio. Conversava, até um abraço para o Marcelinho da Lava Jato, do Lava Jato, né? Marcelinho ali perto do Velório Tia. E ele estava me contando uma história semana passada que ele foi procurar um rapaz para trabalhar, um profissional para trabalhar no Lava Jato dele. E o salário era um salário 2 vezes o valor do auxílio. Cara, o cara trabalhou 1, 2 dias, falou, não, eu tenho medo de perder meu auxílio, eu vou abrir mão do trabalho. Então, olha a cultura... O que é pequeno aí, grande? Ou é o auxílio que é grande, não, ou o salário é muito pequeno? O salário era 3 vezes mais do que o auxílio. Mais comissão por venda. Okay. Isso não me fez surpresa, porque a gente tem visto isso na rua, né? Então as pessoas se habituaram. Outro dia eu li uma matéria muito interessante sobre dizer o que é pobreza, o que é ser pobre e o que é viver da pobreza, porque tem uma diferença. Tem pessoas pedindo esmola hoje na rua porque elas querem viver da pobreza. Elas não querem sair da pobreza. E o estudo desse cara estava dizendo o seguinte, que isso tem aumentado muito diante da pandemia, e ele cita também
diante da facilidade que as pessoas têm hoje para buscar recursos para sobreviver do governo. Tem que ter o recurso? Lógico que tem que ter. Eu sou totalmente a favor que tenha o recurso. Mas eu acho que falta um apelo maior para a pessoa entender que aquele recurso ele vai acabar, para a pessoa entender que ele precisa se qualificar, que ela precisa se preparar para o mercado, e mais do que isso, que ela não pode dar o exemplo para o filho dela que ele fica o dia inteiro na casa e com o cartãozinho do governo ele vai lá e faz a compra, mesmo que seja mínima, mesmo que seja o mínimo para sobreviver, as pessoas estão se acomodando com isso. Isso é muito ruim. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte, entendo a necessidade de aumentar a renda para quem não tem renda. A gente entende isso como política pública. Mas a ação do governo aqui, eu vejo ela mais como uma ação eleitoral. Eu vejo ela mais como uma ação porque a política está aí. Mas diante de todos os ataques covardes e mentirosos que o governo Bolsonaro sofre, ele está sabendo jogar o jogo. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda pauta de hoje. Olha, a Petrobras pediu mais tempo ao ministro André Mendonça, do STF, para explicar quais os critérios usados pela empresa para reajustar o preço dos combustíveis. Vamos lá, não deu para responder em 5 dias, tem que responder, precisa de mais tempo. Adolfo Padilha. Eu acho que a Petrobras é uma caixa preta que o presidente Bolsonaro fez a provocação. Mais uma vez eu reafirmo aqui, o time dele como eu já disse aqui, ou é muita sorte ou realmente ele sabe fazer esse jogo de marketing político. Antes que alguém pedisse a CPI da Petrobras, o seu maior acionista fala isso publicamente. Uma CPI na Petrobras é interessante até para a gente conhecer, porque as informações que a gente tem sobre 200 bilhões de reserva para dividendos futuros, que é um absurdo, isso não é uma empresa privada, ela é uma estatal, e lá tem que os fins sociais têm que ser levados em consideração, o país passando por uma crise econômica tremenda, como o mundo todo, e a gente tem um caixa de dividendos. Isso é muita loucura, né? Salários de 6 dígitos antes do ponto, né? Salários aí de 500, 600, 1 milhão, 2 milhões. Jatos executivos globais à disposição de uma diretoria. Então tudo isso tem que ser apurado. Eu acho que o presidente, nesse sentido, ele fez bem. Precisa de uma CPI para isso? Eu acho até que não. Não precisa de uma CPI para isso, porque também não é o momento. Porque tem um problema da CPI também, tanto do MEC, da Petrobras. O pessoal, para fazer a CPI, eles têm que ficar em Brasília. Como é que vai pedir voto? Se não sair na rua e não pedir voto, como é que faz? É complicado, né? O Rodrigues diz que vai decidir entre apoiar o Lula ou fazer a CPI. Exatamente, né? E ele vai ter. E o Randolph é um cara que vai ter que andar muito, porque as pesquisas, até as pesquisas do lado dele, não demonstram ele com essa força toda lá no estado dele, não. Ele está muito desgastado pela encenação circense que ele fez durante a CPI do Covid. Que lá foi um circo. E um dos atores principais desse circo foi o Randolfo Rodrigues, né? Tantos memes que a gente viu aí nas redes sociais. Então eu acho que a Petrobras pedir mais tempo é até razoável, mas o importante é que foi solicitado informações e que essas informações vão vir da forma que tem que vir. Pedido por um ministro do STF, explicações. Uma ação diferente, porque tem muito ministro do STF que não está pedindo explicação nenhuma e já está mandando prender, né? Muito bem, vamos lá para a nossa terceira pauta de hoje. O Banco Central, apesar de toda a situação, né? A situação está ruim, o Banco Central aumentou de 1% para 1,7% a previsão de crescimento do PIB neste ano, 2022. Como é que pode isso, Adolfo Padilha? Olha, eu acho que isso aumenta mesmo, porque o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, né? Então é o seu principal indicador. E a economia, mesmo fragilizada, ela vem aumentando, porque o que chama atenção aqui, e eu queria fazer uma avaliação, é o seguinte: outro dia eu disse aqui que as coisas estão caras, o mercado está muito... o mercado é retraído no sentido de expectativa, e a expectativa do mercado, ele sempre faz para menos, nunca para mais. Ele prefere fazer para menos e se assegurar do que fazer com otimismo e correr mais riscos. Então, o Brasil, mesmo com essa crise toda que nós estamos passando, ainda não falta produtos na prateleira, Eudes. Se não falta produto nas prateleiras, é porque as coisas estão caminhando, estão sendo produzidas, seja no campo, na terra, seja na indústria, seja na prestação de serviço, né? Em todos os sentidos, que é o que materializa fortemente o produto interno bruto do Brasil. Então, essa previsão de 1,7%, que revisou de 1 para 1,7%, vem em cima dessas expectativas.
Porque o setor econômico do Brasil, ele tem um norte a seguir. Ele sabe que ele tem. Por mais tortuoso que seja essa trilha, ele sabe o ponto que ele tem que chegar. E eles conseguem, com o mecanismo que tem, fazer essa leitura conforme o consumo no Brasil. E qual é a vantagem do Brasil para uma nação como os Estados Unidos? Isso mesmo, Estados Unidos. Estados Unidos hoje tem relatos. Qualquer um que tenha um amigo que mora nos Estados Unidos, ligue lá e pergunte. Tem relatos que está faltando remédio na prateleira da farmácia, alimentos na prateleira do mercado, carros nas concessionárias para comprar, combustível nos postos para abastecer. Ou seja, o Brasil realmente tem um cenário, mesmo nesse caos todo, muito melhor do que outras nações que não estavam preparadas ou não esperavam o baque tão forte do fica em casa, né? E para pôr a cerejinha aqui para irritar os mimizentos, nós temos um presidente que sempre deixou bem claro que o ficar em casa ia custar muito mais caro do que custou a crise, do que custou a própria pandemia. E tá aí. Hoje tem muita gente passando mais necessidade, a gente não consegue medir quantas pessoas, de fato, até no aspecto de saúde, não estão mais doentes porque perderam o emprego, porque não tem dinheiro, né? Então, é o preço que tem que se pagar. Enquanto isso, a equipe econômica do governo vem fazendo o que pode. Se os estados colaborassem, Eudes, você pode ter certeza que passava de 2% esse crescimento do PIB bruto. Pode ter certeza, do nosso produto interno bruto. Os estados não colaboram. Tudo por causa das eleições. Porque em época eleitoral, você que está me ouvindo, põe uma coisa na tua cabeça. A grande maioria dos políticos só pensam neles, infelizmente. Muito bem, nós estamos encerrando aqui a participação com Adolfo Padilha nessa terça-feira. Amanhã, quarta, é um dia de entrevistas aqui no programa, mas a gente volta com uma participação na quinta-feira. Até lá, Adolfo Padilha. Valeu, Eudes, obrigado, obrigado aos amigos da Mix e até quinta-feira, então. Um abraço.